Vamos lá. As subdivisões da eclesiologia, né? Eclesiologia. Ô, Adalberto, o que é eclesiologia? Pode definir para nós aí o que é eclesiologia? Aí, aí tá fácil, né? Logia, né? Logia, estudo da igreja. Origem. Edificarei a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 18:16. Essas palavras de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Inaugura um novo tempo. E elas foram uma previsão do que estava prestes a acontecer com aquele grupo em Jerusalém. Posteriormente, sobre toda a terra, quando concederia o Espírito Santo para habitar nos salvos. João 15, 26, 27 e 16, 30. Foi uma visão futurística e profética de Cristo, porque ele ainda teria de enfrentar a cruz e a ressurreição. E mesmo depois de tudo, notamos que pela grande comissão, que Jesus não deixou que se iniciasse essa obra sem antes acontecer a descida efusiva do Espírito Santo. Leia Mateus 28, 19 e 20 e também Atos 1, 4, 5, 2, 1, 4. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que Jesus ele faz essa projeção, edificarei a minha igreja. Preste bem atenção, os verbos que vão indicar a ação de Deus no futuro, eles acontecem em um presente. Jesus, ele vaticina, né? Que vaticinar significa profetizar. Ele vaticina a igreja, mas ele sabe que ele não podia continuar sem que descesse o Espírito Santo sobre a igreja. Então, assim, ele fala assim, ó, edificarei a minha igreja. Então, o edificar aí, no original, ele está para fundamento de edifício, que seriam apóstolos. Apóstolos era um material que era colocado no alicerce de uma construção. Então ele usa a palavra edificar. Você vai lembrar que depois vai ter um texto que diz assim que ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Tudo aí está em cima da edificação. Então primeiro ele coloca aí, ó, edificarei, aí vem um artigo definido, a, não é uma, é a, né? Um pronome possessivo, minha. E aí vem o sujeito, que é a igreja. Nesse caso aí, é a igreja, mas ela está com sentido de verbo. No primeiro século, eles diziam assim, ó, vamos igrejar, né? Vamos à igreja. Não havia realmente a conotação de parede. Parede. Era mais realmente... Tanto é que se fosse parede, a conotação, Israel teria usado para falar da sinagoga. Israel usa Bet Knesset, que é casa de oração, que no caso Bet é casa física mesmo, né? A palavra lar, preste bem atenção agora aí, a palavra casa e a palavra lar. A gente no português é a mesma coisa, em casa tem o meu lar, né? Meu lar é minha casa. Mas a palavra lar, ela vai aparecer no primeiro século, quando a igreja está entrando em Roma. Lares era um deus romano, era o deus das casas, por isso que chama de lar. E quando você vê a igreja fazendo culto nas casas, era porque existia também o culto dos lares, que era o culto para esse deus, o lar, aonde eles ofereciam oferendas para os deuses, no caso desse aí. Então, a palavra lar, claro, continue usando, que a nossa... Ninguém está falando em Deus aqui, né? Mas ela foi, a origem dela era lar. Por isso que você vai ver na Bíblia, gente, por todo Atos, o que a palavra fala? A igreja que está no lar de fulano, é isso? Não. A igreja que está no lar de... Não. A igreja que está na casa de Rod, a igreja que está na casa de... Né? A igreja que está na casa... Que a palavra lar, ela vai entrar com a conexão romana. O lar era um Deus. Por isso que o culto no lar, a gente usa falar por ignorância histórica. Mas Deus sabe que falando do lar. Porque no português, o lar virou a casa, o momento íntimo. Mas na origem da palavra era um Deus.
Então, fazer um culto para o Senhor no lar é pisar na cabeça do ídolo, né? Isso que é interessante isso aí, ó, né? Edificarei a minha igreja. Aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção. O que seriam essas portas do inferno? O pessoal lê esse texto, às vezes até prega e não presta atenção, né? Essa palavra portas aí, ela tá para... O que é uma porta da casa? É a porta de entrada central, entendeu? Você pode ter duas portas na sua casa, mas uma é a porta central. É a porta que entra, a porta do começo. Essas portas aí significaria os principados e potestades e príncipes das trevas, do inferno. Ou seja, a igreja teria uma imposição, um poder maior. Olha, me preocuparia uma coisa, se nós fôssemos, edificaria a minha igreja e o inferno não prevalecerá. Porque o inferno prevalecer é uma coisa, mas a liderança que tem que primeiro ser vencida. E Jesus coloca aí, ó, e as portas. Por que as portas? Por causa dos principados, da maldade, de tudo quanto é mal, cada principado trabalha em cima de uma área, né? Assassinato, infidelidade, mentira, roubo, corrupção. E aí, ó, na verdade, gente, eu estou fazendo uma exegese do texto, desculpa aí. Eu me empolguei aqui, eu estou fazendo uma exegese. Por isso que a exegese é muito linda. Aí você entende por que um obreiro fica no versículo uma semana, às vezes, cara. Numa palavra por palavra. Ó, no comecinho aqui, ó, edificarei a minha igreja, eu tenho um verbo, eu tenho um artigo definido, eu tenho um pronome possessivo, eu tenho um sujeito. Sujeito, né? No caso ali, a igreja. Vai fazendo aí você faz uma linha de comparação espiritual e você vai entender aqui o que isso quis dizer. Esta declaração dele aqui é um fundamento. Não prevalecerão contra ela. Essas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, inaugura um novo tempo. E elas foram uma previsão dos que estavam prestes. Não, já falei isso aí, né? Já coloquei isso aí. Isso. Isso, já falei. Então vamos lá. Outro ponto que eu quero colocar ainda. As portas do inferno não prevalecerão. Quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão, o prevalecer me dá uma conotação de uma força contínua. Eu não vou resistir, porque a resistência, Alberto, uma hora ela pode enfraquecer. A resistência, ela pode uma hora parar. Mas prevalecer, não. Prevalecer é estar validado antes do tempo. É eu vencer um tempo em cima do tempo. Eu estou prevalecendo. Quando o contrário se levanta, eu já Então, rapaz, isso é muito importante. E nesse caso, você vai ter a presença do Espírito Santo. Tanto é que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala, ó, ficar em Jerusalém, né? Não sai de lá, né? Faz a manifestação, não sai de lá até que, né? Até que. Vamos em frente. Ó, se alguém quiser falar uma coisa, pode interromper, fica tranquilo, viu? Aleluia. Agora uma parte mais interessante, gente, que vai entender agora. A gente deu uma pincelada etimológica e ministerial da eclesia, ou da eclesiologia. Agora vamos para a parte mais estrutural, a organização. É óbvio que a igreja foi fruto de um mover espontâneo e não havia alguém nos bastidores formando uma organização. Como também o enfoque aqui é organismo vivo e não uma organização estrutural e fria de nossos dias, em alguns casos. Ela se organizou de acordo com a necessidade que surgia. Essas ocasiões foram delineando a postura da igreja em relação aos desafios que chegavam. Veja, por exemplo, que este é o primeiro ato da organização. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Então, quer dizer, quando a igreja cresce, tem problema, né? Tá aí, ó. Tá bem aí, ó. Os judeus helenistas protestavam contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas
não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. O que é isso aí? Discriminação. Então, os 12 se reuniram, nesse caso já é o Matias, que está aí, todos os discípulos e propuseram. Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Atos 6, 1 a 5. Desta forma, notamos que o Espírito Santo os orientou em um consenso. Vamos recapitular, na verdade, como é que a eclesia aqui funcionou. Você vai ter aqui o primeiro ato estrutural de uma igreja fundada, né? Veja, a igreja cresceu e teve problemas. Para começar por aí. Então, a igreja sempre tem um problema para resolver, né? Sempre tem um problema. Ela cresceu, teve problema. Eles não tinham essa ideia, que de acordo com o que aconteceu, eles criaram, né, a situação. E também que me chama a atenção nesse texto é que os 12 se reuniram. Nesse caso aí, Matias estava lá. Só que depois Paulo é chamado e ele cobra também essa posição de apóstolo. A pergunta é, quem é o 12º? Porque, na verdade, tanto Matias como Paulo preencheria o lugar do Judas. Nesse caso, quem é por direito? Matias foi lançado sorte sobre ele, né? Mas quem lançou foi os apóstolos. Já Paulo, ele foi chamado diretamente pelo Senhor. Matias viu Jesus, pessoalmente. Paulo viu em visão, que era um dos critérios para ser apóstolo, né? E aí, como é que fica? Quem que é o 12º discípulo? Ok, eu tenho aí 2 pessoas que não estavam disputando, claro que não. Mas na nossa ideia hoje, lendo, era um, era outro. Eu escrevi um livro, irmãos, e vai sair agora pela editora Tenel, se Deus quiser, dentro de algum tempo já está o livro aí, o 12º discípulo. Quem que é o 12º discípulo? Olha que bonito isso. Uma vez que Judas morreu, ficou aberto, né? Entra Matias, entra Paulo, quem mais? Na verdade, o 12º sempre estará aberto. Você aí é o 12º discípulo. Olha que legal. Não é só Matias, não é só Paulo, eu também. Todos que vieram depois que Judas se foi, preencheu o lugar. E quem que era Judas no grupo? Não era o traidor? E nós quem somos? Nós somos os pecadores, os traidores de Cristo? Olha que bonito isso. Então, o local foi aberto para que o 12º fosse a igreja. Todos nós somos discípulos de Cristo para preencher essa vaga, né? E aí vem Paulo, aí vem Matias, e vai vindo todo mundo que puder aderir e preencher essa vaga. Bom, de certa forma aí, você vai ter a primeira reunião de ministério, né? Vamos colocar assim, do presbitério, primeira reunião do presbitério, para resolver um problema local da igreja. E eles criam, então, um grupo de diáconos para servir as mesas. Outra coisa interessante aí. Eles estão dizendo que existe um grupo que tem que ficar mais na palavra e um grupo que tem que cuidar mais da igreja. Olha só, os 2 grupos. Nesse caso aí, vai quebrar aquela ideia de que o presbítero é superior ao diácono, né? Ele não é superior ao diácono. O presbítero, nós vamos estudar isso em dons e ministérios. O presbítero, ele tem uma função. E o diácono tem outra função. Não é questão de sargento e cabo, né? Que nem eu fui numa igreja que ela falou assim, eu comecei como diácono, cheguei a presbítero. Eu falei assim, você está confuso com o seu ministério, porque são 2 ministérios distintos, né? Ou você, claro que você pode ser diácono e ser presbítero, né? E outra coisa, e pode até de presbítero voltar a ser diácono. O negócio aqui é função distinta, né? Não é exército que tem divisa, né? No caso, a divisa só na MRV que temos divisa, o resto não tem isso, não, divisa. Não é o caso de divisa, né? É igual a questão do ancião, do presbítero e do bispo, também são as mesmas funções, biblicamente falando. Mas as igrejas desenvolveram uma hierarquia própria. Nós vamos entrar agora em hierarquia. Algumas resolveram usar termos hierárquicos, né? No caso da congregação cristã do Brasil, ela tem os anciãos, que seriam o presbítero, seria o pastor. E aí vai. Então, esse aqui, gente, Atos 6, é o primeiro ato eclesiástico da igreja. Anota aí.
Vamos agora para a hierarquia, né? Falar em hierarquia no começo da igreja é algo interessante. É claro que havia um reconhecimento de liderança na vida de um presbítero. Porém, o diácono também exercia seu valor de grupo. Há uma corrente de pensamento cristão evangélico em nossos dias que se assemelha ao modelo militar. Tipo, eu já ouvi frases assim: eu comecei como auxiliar, eu fui a diácono, agora vou a presbítero. Na verdade, na Assembleia de Deus, o cooperador, o diácono, ele é um pré-candidato a um desses serviços. Ele pode ser um presbítero no futuro, ele pode ser um diácono. Agora, existem alguns ministérios da Assembleia de Deus que a pessoa necessariamente, para ser presbítero, tem que ser um diácono primeiro. Não sei se o pastor Ciro sabe disso. Tem algumas igrejas da Assembleia que elas usam esse parâmetro, né? Para a pessoa chegar a presbítero, tem que ser diácono antes. Já outras igrejas usam dizer que uma vez você é cooperador, você passou, eles dão um ano de probatório, você passou no período probatório, que é o período da experiência, você pode chegar à diaconia. Mas isso é uma diferenciação local, não é bíblico, a gente não vai discutir uma coisa que eu estou mostrando para vocês como é que a Bíblia enxerga essa questão hierárquica, né? Agora, o modo de você fazê-la nas igrejas, cada um tem uma definição, né? Todos estão relacionados à hierarquia, né? Eu terminar Pastor, aqui. Sim, eu não fui consagrado, né, no caso, a diácono, sim. porque eu, como cooperador, eu fazia todas as funções na igreja. Eu era tesoureiro, depois fui líder de jovens, e até fiquei como segundo na igreja. Teve uma vez que não tinha ninguém, aí, tipo assim, o pastor saiu e colocaram um outro pastor na igreja, que era um presbítero, e eu fiquei como segundo dirigente da igreja, como cooperador. E por fim, depois, fui consagrado a presbítero, não fui consagrado a diácono, né? Aí o exemplo Até está aí, ó. eu falo com as pessoas, hoje eu sou o diácono que eu não fui consagrado. É verdade. Ô, pastor Cido, em meu caso também, eu fui direto a pastor. É, Eu não passei por essas fases, né? Porque a nossa é, igreja tem aquele negócio tipo academia dos agulhas negras, né? Cadete, aquela escola de uhum, oficiais, né? Então é é, interessante, mas a Bíblia fala É, das e eu tive funções. que ralar. Eu tive que passar por cooperador, aí depois diácono, depois presbítero, e agora que aconteceu o mistério aí, não é fácil não. Você é, foi... Ó, temos três exemplos aqui, ó. Três exemplos aí diferentes. O que nós temos que aprender, irmãos, é que a Bíblia, ela dá as funções, né? A hierarquia, você vai entender quando cada igreja tem o seu jeito. No caso aqui da Bíblia, ela também não tá colocando hierarquia, não. Ela fala em honra. Ela fala em honra. sim, Gente, veja só. Veja o caso de Estevão. Veja o caso de Filipe. Quem que era Filipe? Era diácono. Era sim, pregador, rapaz. Filipe sim, juntava multidões em volta dele. sim, Se você fosse falar que só quem pregasse fosse os apóstolos, e aí, como é que ficaria? Né? Interessante. é, Eu comecei como auxiliar, fui a diácono e agora sou presbítero. Como se fosse desta forma, fui recruta, passei soldado e logo vou chegar a cabo e sargento. Ora, em termos de igreja, as funções são distintas e operam no mesmo sentido. Sabemos que ao que preside, devemos a honra de acompanhar a visão de Deus em seu coração, mas não necessariamente significa uma estrutura rígida, hierárquica. Em termos administrativos, concederam a nomenclatura de pastor-presidente, bispos, secretários, mas isso não desqualifica o trabalho essencial do corpo de Cristo enquanto servos e servas. Eu já vi o pastor Cid algumas vezes limpar o chão com mop lá em Oxford, né? E não é diácono, é o pastor central da igreja, né? Então, quer dizer, é isso aí. A gente tem aquela função que Deus dá no sentido da honra, né? Mas todo mundo está envolvido na obra, né? Cada um faz um pouco. Quem ganha é a obra de Deus. amém. Vamos lá, o governo. A terminologia governo pode soar assustadora. No entanto, aqui o sentido é de coordenação, organização, como organismo, direção e condução. A igreja iniciou sob reuniões de conselhos. Não havia um líder aclamado, oficial, votado. Era algo informal, sob consultas e orações.
Com o passar do tempo, a igreja sofreu muitas influências de povos e pessoas. Alguns personagens eram realmente convertidos, outros não. E desses não conversos, transformaram a igreja desde o governo político, até bélico, né? Mas sempre Deus manteve remanescentes para não deixar a essência da primaz da igreja. Em capítulos à frente voltaremos a esse assunto com mais propriedade. Alguém quer colocar alguma coisa para nós aí? Fazer um comentário? Pode ficar à vontade. Eu vou chamar a prova aqui agora. Eu acho que já foi falado, né, pastor? A gente não depende, por exemplo, de um diploma para que a pessoa seja um pregador, seja um obreiro, né? Eu acho que é bom, vale a pena. Uma vez o pastor Ivo, ele falou assim, ó, nenhum diploma faz um homem de Deus, mas, se possível, todo homem de Deus deve ter um diploma. Amém. Em termos de conhecimento, entende? Porque realmente a gente vê muitas coisas, né? E o que o senhor falou aí, às vezes esse tipo de situação leva pessoas a ter um certificado, faz uma faculdade, mas não tem o chamado de Deus. Exato. E acaba transformando a igreja, como o senhor falou, até em uma igreja de bélica, né? Bélico. Então, assim, é muito. Eu acredito mais assim, né? O que a gente aprendeu é mais num chamado divino, um chamado espiritual, Deus reveste, Deus dá graça, mas a pessoa também tem que buscar, né? Aquilo a gente não vai ficar parado e achar que Deus vai colocar tudo, né? Mas Verdade, é mais ou menos isso. Verdade, pastor. Obrigado pela participação aí. Exatamente isso. Agora, poucos têm essa compreensão, viu? Tem gente que é gente grande aí que pensa muito errado aí. Fazer o quê, né? Você vai peitar, você fica queimado? Ok, pessoal. Vamos à prova aí. Pegou aí? E tem também um peso, quando você fala de hierarquia, que é assim, na verdade, você, quando a graduação entre diácono, presbítero, evangelista e pastor, é assim, quando um camarada é membro da igreja, ele chega na igreja, ele senta lá e senta para comer. É igual você estar em um restaurante. No restaurante, quem te serve são os garçons.